O governo brasileiro tem mais de 40 bilhões de reais em linhas de crédito subsidiado disponíveis agora, para pequenas empresas. Desse valor, uma parcela expressiva está parada. Não porque falta demanda, porque a maioria das empresas simplesmente não sabe que essas linhas existem. E os bancos que poderiam informar têm produtos próprios para vender. Isso não é teoria conspiratória. É a estrutura de incentivos do sistema financeiro funcionando exatamente como foi desenhada, para beneficiar quem concede crédito, não quem precisa dele. Neste vídeo, você vai conhecer as 10 principais linhas de crédito subsidiado disponíveis para empresas em 2025. Para cada uma, a taxa real, o limite de crédito, para quem serve e o que o banco prefere que você nunca descubra sobre ela. Não é uma lista para guardar no favorito e esquecer, é um mapa. E depois que você vê o mapa, fica muito difícil continuar aceitando as condições que o banco coloca na mesa, como se fossem as únicas opções. Antes de entrar nas 10 linhas, precisamos entender uma coisa. Porque sem entender isso, você vai olhar para essa lista e pensar: por que nunca ninguém me contou isso antes? A resposta para essa pergunta muda tudo. Vamos ser diretos sobre como o banco funciona. Quando você entra numa agência e pede crédito, o gerente abre o sistema interno e vê os produtos disponíveis para o seu perfil. Cheque especial PJ, capital de giro rotativo, empréstimo parcelado com taxa de mercado. Às vezes, uma proposta de antecipação de recebíveis com spread generoso. O que ele não abre, porque o sistema dele não mostra, ou porque não é do interesse institucional mostrar, são as linhas subsidiadas do governo, que passam pelos bancos credenciados: Pronamp, BNDES, FAMP, FGO. Programas estaduais de fomento. Essas linhas existem. São operadas por bancos. Alguns dos mesmos bancos que estão na sua cidade, que têm o seu CNPJ cadastrado, que conhecem o seu faturamento. Mas a margem do banco nessas linhas é menor do que nos produtos próprios. O processo é mais burocrático. Exige autorização da Receita Federal, análise de elegibilidade, documentação específica. Para o gerente, é mais trabalho por menos resultado. Na prática, o que acontece é simples. O banco não proíbe essas linhas, ele só não as oferece proativamente. E quem não sabe que existe, não pede. A maioria das empresas não sabe disso. E é exatamente esse gap de informação que mantém bilhões em crédito subsidiado parado, enquanto donos de empresa pagam 8, 10, 12% ao mês no cheque especial PJ. Isso vale mais do que parece. Entender que o problema não é o crédito não existir, é o crédito não ser apresentado. Muda completamente a abordagem. Você para de pedir ao banco o que ele quer te vender e começa a buscar o que foi criado para você. É isso que estas 10 linhas representam. Agora, as 10 linhas. Começa pelo mais conhecido, mas que a maioria ainda não contratou, porque nunca teve as condições explicadas de verdade. O Pronamp é um programa permanente do governo federal. Taxa máxima de Selic mais 6% ao ano. Hoje, isso representa uma das menores taxas de capital de giro para empresas no mercado. Prazo de até 72 meses para pagar, com carência de até 12 meses para começar a amortizar. O limite é de até 30% do faturamento bruto anual declarado à Receita, com teto de R$ 250 mil por CNPJ. A garantia é o FGO, o Fundo Garantidor de Operações, gerido pelo Banco do Brasil. Isso significa que, em muitos casos, você não precisa colocar imóvel como garantia. O fundo cobre o risco para o banco. O banco não vai te contar isso. A contratação começa no ECAC da Receita Federal, autorizando o compartilhamento do seu faturamento com o banco escolhido. Quem não sabe disso, fica esperando o banco puxar as informações, e o processo nunca anda. Segunda linha, o BNDES não empresta diretamente para você. Ele repassa recursos para bancos parceiros, que operam as linhas na ponta. A linha BNDES Crédito Pequenas Empresas permite financiamentos de até R$ 500 mil, com prazo de até 60 meses e carência de até 24 meses. A taxa inclui a remuneração do BNDES mais o spread do agente financeiro. E ainda assim fica significativamente abaixo das linhas de crédito convencionais do mesmo banco. O banco não vai te contar isso.
A maioria dos gerentes de conta não domina o processo de acesso às linhas BNDES. Eles operam principalmente os produtos da própria carteira. Para acessar o BNDES pelo banco, muitas vezes você precisa pedir explicitamente e saber o que pedir. Terceira linha, menos conhecido, mais específico. O cartão BNDES é um produto para compra de máquinas, equipamentos, veículos e bens de produção, diretamente de fornecedores cadastrados no portal do BNDES. Parcelamento em até 48 prestações mensais. Taxa fixa definida mensalmente pelo BNDES. Historicamente abaixo da maioria das linhas de crédito convencionais para investimento. Na prática, o que acontece é: se a sua empresa precisa renovar equipamento, o cartão BNDES pode ser a linha com menor custo total disponível, e a maioria dos donos de empresa nunca ouviu falar nele. Quarta linha. Aqui começa o que a maioria das empresas realmente não sabe. O FAMP é um fundo de garantia gerido pelo Sebrae. Ele não empresta dinheiro, ele garante o empréstimo para o banco, funcionando como avalista quando a empresa não tem garantias reais suficientes. Com o FAMP como garantia, o banco assume menos risco e aprova operações que normalmente recusaria. O fundo tem patrimônio líquido de 2 bilhões de reais e tem como meta viabilizar mais 30 bilhões de reais em crédito nos próximos anos. Atende MEIs, microempresas e pequenas empresas em parceria com Bradesco, BNDES, Sicoob e outros agentes. O banco não vai te contar isso. A maioria dos pedidos de crédito negados por falta de garantia poderiam ser revistos com a inclusão do FAMP na operação. Mas ninguém oferece proativamente. Você precisa pedir. Quinta linha. O FGO é o irmão federal do FAMP, gerido pelo Banco do Brasil, vinculado ao governo federal. Ele garante até 100% do valor do empréstimo em operações como o próprio Pronamp, eliminando a exigência de garantia real na maioria dos casos. Isso vale mais do que parece. Grande parte das recusas de crédito para empresas não é por falta de capacidade de pagamento, é por falta de garantia. O FGO resolve exatamente esse problema, e a maioria dos empresários não sabe nem que ele existe. Sexta linha. Lançado em 2024 e operando em 2025, o programa Acredita tem um braço específico para MEIs e microempresas com faturamento até R$ 360 mil ao ano. O Procred 360. Taxa de Selic mais 5% ao ano, menor que o Pronamp, com foco em quem está no começo da jornada empresarial ou precisa de um crédito menor para capital de giro. O programa também prevê condições expandidas para empresas lideradas por mulheres, com limite de até 50% do faturamento anual para sócias majoritárias. Na prática, o que acontece é: o Procred 360 preenche um gap que o Pronamp não cobria tão bem. Empresas muito pequenas, com faturamento baixo, que precisam de valores menores e com menos burocracia. Sétima linha. Para MEI e microempresa que não consegue crédito nos bancos tradicionais, o microcrédito é a porta de entrada mais acessível do sistema. O Cred Amigo do Banco do Nordeste e o Microcrédito Caixa operam com metodologia simplificada, valores de até R$ 20 mil, taxas menores que as convencionais e menos burocracia. O foco é em empreendedores formais e informais, sem histórico bancário robusto. O banco não vai te contar isso. O microcrédito raramente é apresentado como opção em agências de grandes bancos, porque o ticket é pequeno e o processo é diferente do fluxo convencional. Mas para quem está começando a construir histórico de crédito PJ, é uma ferramenta estratégica. Oitava linha. As cooperativas de crédito são instituições financeiras sem fins lucrativos. Elas têm isenção de alguns tributos, CSLL, PIS, COFINS, o que se traduz diretamente em taxas menores para o associado. Na prática, emprestar em cooperativa custa em média 30% menos do que no banco tradicional. A maioria das empresas não sabe disso. Há mais de 900 cooperativas de crédito ativas no Brasil. Sicredi e Sicoob são as maiores, com presença nacional. Para se tornar associado, é necessário adquirir uma cota, mas o custo é acessível e os benefícios em crédito, cartão e tarifas costumam compensar rapidamente. Quem tem acesso à cooperativa
e continua usando só banco tradicional, está pagando mais por tudo, sem razão objetiva para isso. Nona linha. Cada estado brasileiro tem sua própria agência de fomento, instituições financeiras públicas criadas para financiar o desenvolvimento econômico local, com taxas abaixo do mercado e prazos longos. Em São Paulo, é a Desenvolve SP. Em Minas Gerais, o BDMG. No Paraná, a Fomento Paraná. Todas operam com lógica de desenvolvimento regional, não de lucro, o que se reflete em condições que bancos privados simplesmente não conseguem oferecer. A maioria das empresas não sabe disso. Você não precisa ir ao BNDES em Brasília para acessar crédito de desenvolvimento. A agência do seu estado provavelmente tem uma linha para o seu setor, com taxas e prazos que o seu gerente de banco jamais vai colocar na mesa. 10ª linha. Esta não é uma linha subsidiada, mas é uma alternativa estrutural ao cheque especial PJ que a maioria das empresas desconhece em sua forma mais barata. Bancos tradicionais oferecem antecipação de recebíveis com spreads que podem chegar a 5% ao mês. Fintechs especializadas, operando com análise de histórico de vendas em maquininhas e marketplaces, oferecem a mesma operação com taxas a partir de 1% ao mês, sem exigência de garantia real, processo 100% digital e liberação em até 24 horas. Na prática, o que acontece é, para capital de giro de curto prazo, a antecipação de recebíveis bem estruturada é mais barata, mais rápida e menos burocrática do que qualquer empréstimo convencional. O banco não vai apresentar a solução da fintech concorrente, mas ela existe e pode resolver a conta do mês enquanto você trabalha o crédito de longo prazo. Conhecer as 10 linhas é o primeiro passo. O segundo, e é onde a maioria trava, é saber qual delas é viável para o seu CNPJ agora, com o seu perfil de faturamento, com o seu histórico de crédito e com a documentação que você consegue apresentar. Pedir a linha errada, no momento errado, sem a estrutura certa, não é neutro. Deixa rastro no seu score empresarial. Se você quer saber exatamente qual é a situação do seu CNPJ e quais dessas linhas estão disponíveis para a sua empresa hoje, o link na descrição leva a um diagnóstico gratuito, sem compromisso. Agora, sobre por que saber não é suficiente. Você acabou de ver 10 linhas que o banco nunca te apresentou. Algumas você provavelmente já tinha ouvido o nome, mas sem entender as condições reais. Outras você está vendo pela primeira vez. Agora vem a parte que a maioria dos canais não fala. Saber que essas linhas existem não é suficiente para acessá-las. E tentar acessar sem o mapa correto pode sair mais caro do que não tentar. Veja o que acontece na prática. Cada linha tem critérios de elegibilidade diferentes. O Pronamp exige que a empresa esteja regular na Receita Federal, sem restrições no CNPJ e com a declaração de faturamento entregue. O BNDES exige enquadramento por faturamento e análise pelo agente financeiro credenciado. As agências de fomento estaduais exigem ausência de apontamentos no CADIM estadual, CND em dia e situação regularizada no Serasa. Isso significa que antes de pedir qualquer coisa, existe um diagnóstico a fazer. Qual é a situação real do seu CNPJ em cada um desses critérios? Agora o ponto que vale mais do que parece. Cada pedido de crédito negado deixa registro. O banco ou a instituição consultou o seu CNPJ, avaliou e recusou, e isso aparece no histórico de consultas do score empresarial. Vários pedidos negados em sequência sinalizam para o sistema que a empresa tem dificuldade de aprovação, o que, paradoxalmente, reduz ainda mais as chances nas próximas tentativas. Quem tenta sozinho, sem saber qual linha é elegível para o seu perfil, costuma fazer o seguinte: pede no banco A, é negado. Pede no banco B, é negado. Tenta uma fintech, não qualifica. Cada tentativa mal estruturada piora a posição para a tentativa seguinte. Na prática, o que acontece é, o custo de tentar sem o diagnóstico certo não é zero. É tempo perdido, rastro no score e oportunidades em janelas de crédito subsidiado que têm prazo e que se fecham enquanto você está circulando sem mapa. A diferença entre quem acessa essas linhas e quem não acessa raramente é o mérito da empresa. É quem sabe estruturar o pedido certo, para a linha certa
no momento certo, com a documentação que aquela linha específica precisa ver. Então voltamos à pergunta que ficou aberta desde o começo. Qual dessas 10 linhas está disponível para a sua empresa agora? A resposta honesta é: depende. Depende do seu faturamento declarado, do seu histórico de crédito PJ, da regularidade do seu CNPJ, do estado onde sua empresa está registrada, da sua necessidade, capital de giro, investimento, equipamento, quitação de dívida com fornecedor. Mas o que não depende de nada é o seguinte: você acabou de ver que existem pelo menos 10 caminhos que o banco jamais colocou na mesa. Pronamp com FGO, eliminando a exigência de garantia real. FAMP funcionando como avalista para quem não tem imóvel para dar. Cooperativas com crédito 30% mais barato que banco tradicional. Agências estaduais com taxas que banco privado não consegue oferecer. Fintechs de antecipação de recebíveis, resolvendo capital de giro imediato, sem pedido formal de empréstimo. Você não chegou aqui por descuido. Chegou porque o sistema foi construído para não te explicar que essas opções existem. E quando o banco te disse não, ou quando você nem chegou a pedir porque já sabia a resposta, ele estava dizendo não para os produtos dele. Não para o sistema inteiro. O crédito existe. O que estava faltando era o mapa. Agora você tem um mapa. O próximo passo é saber onde a sua empresa está dentro dele. Qual das 10 linhas é elegível para o seu CNPJ hoje? O que precisa ajustar antes de pedir? E qual ordem faz sentido para o seu momento? Esse é exatamente o trabalho do diagnóstico que está na descrição. Gratuito, sem compromisso. Para que o próximo pedido de crédito que você fizer não seja um tiro no escuro, mas a linha certa, estruturada do jeito certo, no momento certo. O crédito subsidiado existe. A questão nunca foi se ele estava disponível. A questão era se alguém ia te mostrar onde encontrar. Agora você sabe.